Vamos meditar hoje na palavra de Deus que fica no Apocalipse 12. Vamos pedir do Espírito Santo essa revelação do que está na sua palavra, né? O Espírito de profecia que testifica de Jesus e nós acreditando pela fé. Apocalipse 12, a mulher vestida do sol. O sol simboliza a justiça. A mulher simboliza aí a religião, o lado espiritual, o simbolismo de uma nação. Tá? Existe uma nação terrena, existe uma nação espiritual. Existe uma Jerusalém terrena, existe uma nova Jerusalém espiritual. Existe Israel físico e existe Israel espiritual. Para a gente testificar os dois sentidos, o material e o espiritual. Jesus sempre falava duas vezes a mesma palavra. Em verdade, em verdade. Quem lê, entende. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essas palavras, sempre Jesus Cristo mandando a gente ler, se alimentar do pão e do vinho, material e o espiritual. Lá em João 1, Jesus diz, Deus expressa a palavra se materializa. O mundo foi construído pela palavra de fé, que hoje nós vivemos a palavra de fé. Que depois da morte de Jesus, Deus se materializa na pessoa de Jesus, depois Deus se espiritualiza para nós, para o mundo. Então, Apocalipse 12 diz, e viu-se uma grande maravilha no céu, né? Criação, a glória de Deus. Uma mulher vestida do sol, ou seja, uma religião vestida do sol, uma nação vestida do sol, da sua justiça, ou seja, o poder de Deus, né, na vida dessa mulher. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Lua é uma criação de Deus simbolizando trevas. Ela brilha, né, quando ela chega ao máximo, né, na lua cheia, mostrando aí um poder máximo que a lua chega. Mas também ela vira treva. Ela vive de fase em fase. Esse é um simbolismo de um lado do ser humano, né? Porque existe o lado do homem, que nós vivemos nas duas naturezas, a material e a espiritual, né? A mulher e o homem. Jesus se materializa, depois a palavra se espiritualiza. Jacó simbolizando o lado espiritual, Isaú simbolizando o lado terreno, Caim simbolizando o lado do mal, Abel simbolizando o lado do bem. Ismael é um irmão de Isaac que persegue seu irmão, um outro simbolismo. Tudo tem sentido para nós e meditarmos, para a gente refletir e o Espírito Santo nos revelar cada ínteres dessas coisas para a gente tirar renovo de dentro de nós. Então a lua simboliza o lado interno. A mulher sempre simboliza o lado interno. O homem simboliza o lado externo. O sol simboliza o lado masculino. A mulher, feminino. Tendo a lua debaixo dos seus pés, então essa mulher, essa nação, essa religião, esse poder desse povo, né, que a mulher simboliza aí um rebanho de povo, uma nação, né, com os seus filhos. Então ela está vestida do sol e debaixo dela existe aqueles que são mais das trevas, que vive de fase em fase,
No mundo hoje simboliza a mulher que vive em fase. Tem hora que a mulher vive numa fase, vive em outra, depois vive em outra. Tem hora que ela é feliz, tem hora que ela é triste. Quando ela é triste demais. Quando ela é feliz demais. Tá? Ela não tem um certo equilíbrio, diferente da natureza do homem. O homem, muitas das vezes, tem sempre aquele equilíbrio, né? É a costa larga, né? Ele tem, passa por cima de muitas coisas, ele não é muito detalhista. E já o lado interno, espiritual, já vai mais nos detalhes, é muito detalhista, muito minucioso nas suas coisas. É o simbolismo lado interno. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, coroa simboliza aí honra. Então, a honra, né, dessa coroa simboliza aí um domínio, um reinado, glória, né, com 12 estrelas. As estrelas sempre simbolizam os filhos de Deus, como os 12 apóstolos, né, aqueles que honraram, que deram a continuação das obras de Jesus, a estrutura, os pilares da igreja, né, assim também como os 12 apóstolos e as 12 tribos, sempre simbolizando essas estruturas. As 12 tribos para a nação de Israel, os 12 apóstolos para a nação da igreja, né? Da nação espiritual, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, entrou depois da nação de Israel, que estava com o poder na mão, foi tirado e deu uma outra nação, que é a nação gentílica. Quem não é judeu é gentil. Então, a nação gentil é que vai entrar a plenitude do gentil, que é a igreja, o máximo de pessoas nesse mundo convertido. Encerrou a era da graça, aí começa de novo para aquela outra nação. É assim que Deus escreve as profecias, as histórias que Ele quer que se construa. O filho que é desobediente, ele sempre vai ficar para o castigo, né? Porque o pai, ele não quer perder seu filho, mas ele castiga até ele aprender a ser obediente, que é o lado do temor e da obediência. Quem é espiritual, ele passa a ser um príncipe, ele recebe a coroa, ele é uma estrela, né? Ele passa a ser um príncipe, esse que tem o temor e a obediência do seu pai. Aí ele passa a ser espiritual e passa a ser arrebatado. O filho que é desobediente, ele sempre vai para o mundo, mas o seu pai sempre está ali de braço aberto para receber esse filho, porque uma hora ele vai se arrepender e uma hora ele vai voltar para a casa do pai. É assim que Jesus fala pelas parábolas, sempre mostrando esse filho errante, esse filho desobediente, esse que vai para o mundo, esse que é mundano, esse que é terreno, que quer status, que quer brilhantismo, que não obedece o pai, esse vai para o mundo, mas uma hora ele volta. A misericórdia de Deus é tão infinita que uma hora vai castigando, até ele se arrepender. Agora, quando uma pessoa blasfema contra Deus, aí a gente já sabe que é um pecado já condenado, porque existe dois tipos de pecado, um que é perdoável e o outro que não é perdoável. E com dores de parto, e gritava com ânsia para dar à luz. O modelo da nação de Israel, o modelo daqueles que é fiel, aqueles que é obediente, aqueles que têm um temor do Pai, que vem através dos pactos, das alianças de Abraão, Isaque e Jacó, esses são os filhos obedientes, fiel a Deus. Então, essa nação de Israel, essa mãe de Israel, sempre vinha com dores de parto para que viesse um dia nascer aquele que ia
regeu o mundo com vara de ferro. Né? É o modelo de Jesus. Aí entra Maria, modelo de Israel fiel, uma mulher honrada, digna, né, de honra e de glória, de honra, que glória só é para Deus, uma mulher digna e honrada, de princípio, de fé, de temor e de obediência, modelo de igreja, que é a mulher nação do céu, que é a nova Jerusalém, que é a nossa mãe, que lá em Gálatas 4, refere a nova Jerusalém, a nossa mãe. Assim também, como a gente fala de mulher, um simbolismo da mãe. Mulher virgem, igreja, nossa mãe. Nós somos o modelo de Jesus. Jesus veio para que a gente viesse ser o seu modelo. Aí, filho da virgem. E nós também, filho da igreja, virgem, a noiva. Entendeu? Aí passa a ser a noiva, simbolismo. Então Deus constrói todo esse simbolismo para a gente meditar e fazer a meditação de uma forma interna, espiritual. Então o inimigo, da época de Noé para cá, começou a se construir as nações que sempre vinha perseguindo essa nação de Deus. Aí se levantou Nimrod, né, a Babilônia, né, a Torre de Babel, e depois a Babilônia, quando veio com as cabeças, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Existem 6 cabeças. No final dos tempos, no Apocalipse 17, vai surgir a 7ª cabeça, que é as 10 nações juntas. Então elas vão dominar o mundo. Então essa é a 7ª cabeça. E a 8ª cabeça, que está por trás de todos esses planos, é o dragão. Ele está lá no primeiro céu. Ele só vai reinar, que é o chamado anticristo. Ele só vai reinar nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque até lá vai entrar as bestas do mar e a besta da terra. Então quando encerrar o selo da igreja, fecha-se a porta da graça. Aí começa a tribulação para esse filho que é desobediente. Então, essa mulher, ela sempre é perseguida, assim como Jesus foi, Maria foi para não nascer aquela criança. Então, houve um massacre de criança na era de Jesus. Aí depois Jesus foi se criar lá no Egito, lá no mundo. E lá, quando Herodes morreu, ele retornou à terra natal dele. Então, acalmou-se até Jesus, né, a perseguição passar. Quando Jesus, de uma forma oculta, quando surgiu, aos 30 anos foi batizado, ele foi para um deserto. Simbolismo do mundo espiritual. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, se redimindo, chorando, pedindo perdão, misericórdia, aí esse é o nosso deserto, que é o que está acontecendo hoje no mundo, porque o arrebatamento está bem aí. Depois dessa começou uma quarentena para a igreja, e 3 anos e meio está encerrando, creio eu, que em outubro encerra esses 3 anos e meio da quarentena da mulher. Aí nasce esse filho para o arrebatamento. Por isso que eu digo, por essa razão que eu digo que o arrebatamento está bem aqui, diante dos nossos olhos. Provavelmente, eu na minha somatória, eu não quero que os irmãos acreditem em mim, mas na minha concepção, termina-se em outubro. Aí, 2014, é uma concepção minha, não precisa acreditar em mim, começa o Apocalipse, que é para poder fechar com a Agenda 2030. E viu-se uma outra maravilha, ou seja, uma outra obra de Deus, que tudo é criação de Deus. Deus faz tudo isso para o seu beneplácito. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Então esse dragão é o que está por trás de todas as outras bestas.
Esse aqui é que é o anticristo, tá, irmão? Ele só vai se manifestar nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Os 7 anos tem 2 fases. A primeira, que é os 3 anos e meio para a conversão de Israel, através das 2 testemunhas do Apocalipse 11, que vai levar o Novo Testamento para Israel, porque ele não tem um Novo Testamento, ele não tem o Espírito de Jesus, ele não reconhece Jesus como seu Salvador. E então esses 3 anos e meio é para a nação, é aquele filho que é desobediente, é a comparação que Jesus faz pelas virgens tolas, aqueles que não entenderam, elas fazem parte do reino de Deus, mas é um filho que é desobediente, mas Deus não desiste dele, ele vai castigando lá na tribulação, e eles vão se converter, porque as 2 testemunhas vão levar o Novo Testamento para ele, vai convencer eles. A qualquer momento pode surgir lá dentro de Israel as 2 testemunhas, convencendo a nação de Israel por 3 anos e meio. Enquanto essas 2 testemunhas estiverem na nação de Israel, ela não é bombardeada de forma nenhuma. A nação de Israel está se defendendo, está atacando lá o inimigo. As nações vão se reunir, vão atacar a nação de Israel. Aí é onde entram as 2 testemunhas. Quando eles pensaram que vão destruir Israel, as 2 testemunhas entram em ação, porque eles têm poder sobrenatural, tá? Elias e Moisés, ou então Elias e Noé. Aliás, Elias e o outro profeta que foi arrebatado. Estou lembrado do nome dele, mas vamos supor que seja Elias e Moisés, porque eram os sinais que eles faziam lá no deserto. Caía fogo do céu. Então, lá no Apocalipse 11 diz: importa, aquele que deseja que as 2 testemunhas sejam mortas, importa que seja morto, né? Ou seja, se apertar algum botão para estourar uma bomba atômica, que é a mais poderosa que tem para arrasar Israel, destruir Israel, essa bomba mesmo é destruída lá mesmo na origem, antes mesmo dela sair do lugar. Porque esse dragão, ele vai perseguir essa mulher, de novo, né? Hoje, quem está perseguindo essa mulher, igreja, é a grande serpente, que é o espírito do dragão. Hoje a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, contra os principados. Então, é no mundo espiritual. Nós vivemos uma palavra de fé. Igreja que não se comunica através de visões, de revelações no mundo espiritual, então, esse é o papel da igreja. Igreja, como diz lá em Atos dos Apóstolos 2, a profecia de Joel, final dos tempos, a sua igreja vai ser guiada por visões, revelações, maravilhas e milagres. Então nós temos que estar conectados com o Espírito Santo. As doutrinas nossas têm que vir do Espírito Santo. Como diz lá em 1 João 4, faça prova, para a gente não acreditar em doutrina desse mundo, nesses erros desse mundo, no status, no brilhantismo, na posição social, nas emoções, na religiosidade, né? Nos extremismos, no fanatismo, para a gente não seguir essa linha, porque senão a gente passa a seguir doutrina de demônio. No Apocalipse 18 diz assim: sai dela, povo meu, se tiver nesse tipo de ideologia. Então nós temos que estar embasado em 2 linhas de entendimento espiritual através das visões e revelações dadas pelo Espírito Santo, lendo e meditando, como Jesus disse, quem lê, entenda, quem tem ouvido, ouça, em verdade, porque em verdade aqui nós estamos nos alimentando, isso é uma ceia. Eu estou lendo o pão, estou me alimentando do pão e tomando do vinho, meditando no Espírito Santo. Esse é o simbolismo da ceia, tá, irmão? No mundo espiritual. No mundo físico, muitas igrejas fazem a ceia, mas faça isso em memória de mim. Aqui nós estamos fazendo isso em memória de Jesus, para que a gente lembrar que a matéria, a palavra de Deus, o poder que saiu da boca de Deus, se materializou na pessoa de Jesus. Depois ela se espiritualiza através da meditação, da testemunha do Espírito Santo. Quem está convencendo hoje nós dos nossos erros é o Espírito Santo. Não é homem, não é a minha, né,
meu entendimento não é doutrina de homem e nem de demônio, não. É o Espírito Santo que me convence dos meus erros. Então esse dragão é que está por trás de todas das outras bestas, tá? Esse aqui é o anticristo, tá, irmão? Só vai vir nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos, porque os primeiros anos de 3 anos e meio da tribulação dos 7 anos só vai vir para a convenção da nação de Israel, porque as 2 testemunhas vai levar o Novo Testamento, vai convencer ele, porque o Espírito Santo vai envolver as 2 testemunhas, vai voltar os profetas como era antigamente, e as coisas visíveis vai acontecer lá na nação de Israel, o sol, a lua, as estrelas, os sinais no céu, as coisas, os fenômenos vão acontecer de uma forma visível como era antigamente. Depois da morte de Jesus, ninguém viu mais isso. Terminar a era da graça, recolhe-se os 5 prudentes e volta de novo os sinais como era antigamente, os profetas como era antigamente, as coisas visíveis como era antigamente, lá para Israel. Volta de novo para esse outro filho que é desobediente, até ele se converter. Jesus mesmo disse para eles, de raça de víboras, enquanto vocês não aprenderem a chorar, hipócritas e fariseus, eu não abraço vocês. Então, lá no final, quando nos últimos 3 anos e meio, porque nem a besta da terra e a besta do mar, que é o mistério da Babilônia, que é a religião falsa, e o falso profeta vão se manifestar. Quando vier a apostasia, a nova lei, o reset, que os 10 chifres, entrar em ação. Aí vai incriminar. Porque a lei, como um leopardo, vai incriminar outro. Por isso que ele vem com asas de voar. Porque é velocidade que ele vem. O urso para amordaçar e o leão como boca de leão. O que ele disser, que é o homem do pecado, o que ele falar tem que se cumprir. É assim que vem as feras para o final dos tempos. Não é fera literal, como alguns pastores aí idealizam isso. Não é fera literal. São as feras, simbolismo de forma simbólico aos animais, a natureza, assim, comparando. É uma comparações, é simbolismo de animais, característica de animais. É assim que vem as feras para o final dos tempos, simbolizando aquelas feras que matavam os cristãos lá no Coliseu em Roma, na época dos cristãos, dos primórdios cristãos, dos princípios da igreja, que Nero, Roma, perseguia os irmãos e jogava dentro daquela arena para as feras rasgar. Ali era de forma literal, só que para a igreja hoje vai vir de forma espiritual, não é de forma literal. Por mais que coloque dentro de uma jaula para um leão comer, uma fera comer, porque pode até acontecer isso, mas o que a Bíblia está dizendo é que ela vem com características de animais. Pata de urso, boca de leão, leopardo com asa para voar, que é para incriminar, porque lá no Apocalipse 13 mostra isso, como ela vem com velocidade para incriminar um e incriminar outro. Como é uma característica de um leopardo no safari, ele anda às escondidas no habitat dele, quase oculto, que ninguém vê, olha para ele no meio do habitat, ninguém vê, para pegar uma presa, pegar outra, pegar uma, pegar outra, para incriminar. Pata de urso para amordaçar, boca de leão para mandar executar. Assim como aconteceu na segunda G, de 1940, lá na Alemanha, que 6 milhões de judeus foram incriminados por essas leis. Então, aí vem, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Então essas cabeças são as 7 nações, os reinados que dominavam antigamente. E até hoje, quando terminou na época de Jesus, ele recebeu uma chaga mortal, esse dragão. Quem dominava era o dragão. Depois de Jesus, passou a ser o espírito dela junto com o espírito de Jesus. Hoje a nossa luta é no campo espiritual, a era da graça. Vai terminar. Aquele que agiu pela fé, que teve o temor e a obediência,
visões de ser guiada durante essa confusão, dessa quarentena, que a quarentena é uma confusão de batalha. Aquele que é espiritual entende, aquele outro que não é, vai pela fé. Pela fé. Aquele que não tem essa visão, mas tem o temor e a obediência do Senhor, essa é a outra linha que a pessoa passa a alcançar o arrebatamento. É aquele que tem fé. Por mais que não entenda de toda a palavra, mas tem fé e acredita no Senhor. É simples, é humilde e obediente. Como a mulher samaritana, ela era perseguida, ela era humilhada, ela era abandonada, ela era atacada pelas injustiças, pelas hipocrisias do mundo. Então, no final dos tempos, aquele que tiver essa mesma característica da mulher samaritana, que é abandonada, é humilhada, é atacada, ele também recebe o perdão do Senhor e o arrebatamento acolhe. Terminou a Era da Graça, vai começar para as 25 tolas, que é a nação de Israel. Então esse dragão, que vamos continuar aqui, é os 10 chifres, que é as 10 nações, vão se levantar para dominar o mundo. E sobre as suas cabeças, 7 diademas, né? Que são os 7 reinados, as coroas, o poder que ele tem. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então aqui é uma comparação que Deus está fazendo, como foi lá no céu, vai ser aqui também na terra, tá? E as lançou sobre a terra, aí veio para a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dar a luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. Então ele tinha sede de vontade de pegar esse filho, mas como ele é espiritual, ele não alcançou, ele não se contaminou e não pecou. Assim também somos nós, modelo de Jesus, que estamos aqui na igreja. Nós não vamos nos contaminar. Os prudentes, os fiéis, esses não se contaminam com esse mundo, entendeu? Até que nos contaminou, mas agora está nos convencendo e nós estamos reconhecendo. E assim nós passamos a ser espirituais. A nova Jerusalém lá do céu, observe, a nossa mãe. E ela deu à luz um filho, varão, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. Nós também somos esse filho varão, filho da Virgem. Nós vamos vencer. Nós vamos reger o mundo com vara de ferro. Jesus é o nosso modelo e nós o modelo de Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. Aí aqui é o arrebatamento. Ela vai para longe da vista da serpente. Onde tinha um lugar preparado por Deus para que ela ali fosse alimentado durante 1260 dias. Isso aqui é uma quarentena, irmão. Então, terminou para a mulher igreja, vai começar para a mulher nação de Israel. Terminou para a nação gentílica, vai começar para a nação de Israel. A Maria é o modelo, tanto da nação de Israel fiel, como o modelo de igreja fiel. Jesus Cristo tanto é aquele filho da nação de Israel fiel, como nós da igreja, os filhos fiéis, nascidos. Nós somos o filho da igreja, também fiel. Nós somos o modelo de Jesus. Nós somos espirituais, vencemos pela fé. Jesus venceu pela fé, nós somos o modelo dele. Esse que é considerado os 144.000 do Apocalipse 14, que não se contaminou, foi comprado aqui da terra, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É virgem, é prudente, né? É igreja desde a fundação do mundo, é fiel. E vem como um cavalo branco, vem com a coroa, vem para vencer, e vem vitorioso, e vem com as armaduras. Então vai acontecer no final uma batalha, como diz aqui no Apocalipse, vai ter uma batalha. E a sua cauda levou a si uma terça parte das estrelas do céu. Aconteceu lá no céu uma batalha, e lá ele foi expulso, mas contaminou um terço dos anjos, e veio para a terra. Aqui na terra houve todo esse dilema dessa mulher com esse dragão. Então Jesus venceu e nós vamos ser também o modelo de Jesus vitorioso.
Aí no Apocalipse 14 vai vir uma batalha generalizada, assim como aconteceu no céu, aqui está mostrando, vai acontecer aqui na terra. Os eleitos, os prudentes, os fiéis, a igreja vai subir, os 144 mil. Quando esse dragão se manifestar, ele incorpora na pessoa da besta da terra, que é o falso profeta, e essa mulher vestida de escarlate vai ser rasgada, morta e jogada no fogo, como diz no Apocalipse 13, Apocalipse 17. Então ela vai ser jogada no fogo. Então quem vai dominar absolutamente é o dragão. Quando ele surgir do abismo, a outra besta, são 3 bestas. Os 3 anos e meio só vai dominar aqui a terra, a besta do mar e a besta da terra, que é as 2 estruturas do mal, as 2 pernas da estátua de Daniel, os 2 chifres pequenos. E quando vier lá em Daniel 7:25, 7:20, 25 ali, dizem que aquele animal terrível e espantoso, o 4º animal, vem para destroçar toda a terra. E vai dar 3 anos e meio para ele dominar a terra de uma forma absoluta. Quando ele for expulso, como diz o Apocalipse 9, essa estrela, ela é comparada como uma estrela, só que é uma estrela que já é apagada. Ele vai para o poço do abismo lá e tira todos os seus demônios. E vem para dominar a terra de forma absoluta. Por isso que lá diz que ele vem como fumo, fumaça, vai sair negritude. Ali vai dominar todo tipo de praga, inseto, assim como aconteceu lá no Egito, as pragas. Aconteceu lá no Egito. Então vai vir como as pragas, os animais, os espíritos imundos vai dominar todos os tipos de praga, inseto, coisas terríveis vai acontecer. Aí vai acontecer uma batalha aqui na terra. Essas nações que não gostam de Israel vão querer detonar Israel. Aí no final, aí é onde nós, os 144 mil, porque 3 anos e meio da tribulação, a nação de Israel vai aprender a chorar. Porque quando o dragão surgir, que incorporar, se materializar na pessoa do falso profeta, a alma dele vai lá para o fogo. Aí eu uso o corpo dele para poder o dragão se manifestar. Tudo é modelo de Jesus. Jesus também se manifestou aqui no mundo, se materializou, se fez presente no meio dos homens. O dragão também vai fazer a mesma coisa. Então vai usar esse homem do pecado. E aí o dragão se materializa nele. Agora aqui entra o anticristo. Tá? Para quem não entende como é a manifestação do anticristo. Lá em 1 João 2, 18, 19 diz: todos esses que não der a continuação das obras de Jesus são anticristos, são filhos de raça de víbora. Entendeu? São anticristos. Mas o anticristo mesmo, em carne e espírito, só vai se manifestar nos últimos 3 anos e meio. Quando quebrar o acordo, quando for quebrada a aliança dos 7 anos, 3 anos e meio. Aí essas 2 bestas saem de circulação e entra a besta do abismo, que é o dragão. Aí domina a terra de forma absoluta. Deus só vai liberar para esse dragão nos últimos 3 anos e meio. Teólogo que não entende agora passa a entender esse mistério do Apocalipse 12, do que a palavra diz a respeito do fim dos tempos. Muitos estão dizendo, porque quando vier o anticristo, é um homem sedutor, é um homem carismático, é um homem poderoso, é um homem isso, é um homem aquele outro, mas bota tanto título para esse anticristo. Diz que o cavaleiro branco é o anticristo, ele vem com a coroa, ele vem vitorioso, ele vem para vencer, ele vem com as armaduras. Agora me diga onde foi que o anticristo venceu. Me diga como é que ele pode ser vitorioso, como é que ele vem para vencer, como é que ele vem com a coroa, como é que ele vem com as armaduras. Esse título só é dado para o cavaleiro branco, como diz no Apocalipse 19. O Verbo, o nome dele é o Verbo, fiel, verdadeiro, é Jesus. Como é que esses cavaleiros vêm e não existe uma realeza para dominar o mundo? Quer dizer que os cavaleiros vêm só da parte do inimigo? E aonde é que está Deus? Quem é que é vitorioso? Quem foi que venceu lá no céu? Quem foi que venceu na cruz do Calvário?
Quem foi que venceu a antiga serpente, a igreja? Quem é que vai vencer lá dentro de Israel se não for os judeus? Quem são os 144 mil? Não são os vitoriosos aqui da terra? Que está no Apocalipse 14? Que não se contaminou? Esses que são vitoriosos, vêm com as armaduras. Como é que esses teólogos têm coragem de dizer que o anticristo é o cavaleiro branco, que ele é um homem sedutor, ele é um homem vitorioso, ele vem para vencer, vem conquistando o mundo? Que conquistando o mundo, ele perde em todos os campos de batalha. Perdeu no céu, perdeu na cruz do Calvário, perdeu para a igreja, vai perder para os judeus e na grande tribulação vai perder para aqueles que ficarem, que não vão aceitar a marca da besta, que vai pedir misericórdia lá no final, como diz no Apocalipse 14. Quem vai levar o consolo para eles são os anjos, que está lá no Apocalipse 14. Vai dizer para ele: não aceite, porque eles estão lá dentro de bancos, perseguidos, para ser degolado, morto, com fome, com sede, vivo lá dentro, morrendo de sede, morrendo de fome. Vou aceitar a marca da besta. Aí os anjos vêm e dizem: não aceite, a Babilônia está caindo, não aceite, se você aceitar, você vai para o fogo. Você está entendendo? O dragão, o cavaleiro branco, nunca pode ser o anticristo, entendido da palavra de Deus. Vamos se converter, entender a palavra, meditar no Espírito para a gente entender essa versão de uma forma espiritual e verdadeira. Quer dizer que os cavaleiros só é da parte do inimigo, não existe uma realeza, não existe um cavalo branco, não existe um rei nesse mundo, né? Lá no Apocalipse 19 mostra, diz que o cavaleiro branco é aquele que é fiel, o verdadeiro, o verbo, é a palavra que saiu da boca de Deus, o poder que saiu da boca de Deus, como diz lá em João 1. O poder, a palavra que se fez presente, que se materializou, e a palavra que se espiritualizou depois da morte de Jesus. Hoje nós vivemos uma palavra de fé. Entendeu? Esse é o poder que saiu da boca de Deus. Esse que é a vitória, o poder, a vitória, desde o céu aqui na terra. No Apocalipse 19 mostra os vitoriosos, 144 mil, os eleitos, os predestinados, a igreja, desde a fundação do mundo. Essa é a nação que vai morar no céu, isso é um lado espiritual. Então, enquanto a nação de Israel não se converter, não nascer essa criança também, porque nos 3 anos e meio ele vai ter uma quarentena. Selou a igreja, terminou para a igreja, aí as 2 testemunhas envolvem os 2 profetas do Apocalipse 11. Ele vai, leva de novo, como era antigamente, vai guiar o povo, a nação de Israel, através de milagres visíveis, de bombardeio, de tudo mais, de forma visível, e como era antigamente, antes de Jesus. E aí eles vão convencer a nação de Israel, aí quando esse dragão surgir, mata as 2 testemunhas, e aí faz o cerco lá dentro de Israel, como Jesus diz lá em Mateus 24. Quem estiver na Judéia, que fuja. Quem estiver no eirado, que não desça mais, tente voar. Aí das grávidas, aí dos que estão amamentando, porque vai ser dias terríveis. Aí é onde eles vão aprender a chorar. Aí é onde Deus abraça, Jesus abraça. Aí aqui é o toque da última trombeta, Apocalipse 11, verso 15. Para as bodas do Cordeiro. Aqui é selado o filho varão judeu. E a igreja já está selada. Aí sela a igreja, a noiva, e o simbolismo da nação de Israel, o noivo. O filho e a mulher. O noivo e a noiva, o simbolismo para as bodas do Cordeiro, ao toque da última trombeta, Apocalipse 11, verso 15. Aí lá é que vai para a decoração do tribunal de Cristo, vai ser decorado, receber veste branca, com as bordas de ouro, cavaleiro branco, a armadura, e aí vai vir uma batalha generalizada aqui na terra. Aí vai vir os eleitos do Senhor, junto com o general, Jesus Cristo, um cavaleiro branco, e os outros cavaleiros. Lê Apocalipse 19 que você vai entender. Os outros cavaleiros, nós junto com os outros, com Jesus, para a guerra, Gog e Magog, da Ezequiel 38, que quando se juntar lá na Terra Santa, cerca Israel para perseguir Israel, aí Jesus entra em ação, porque lá está o Gog, que é Gog e Magog, que é o anticristo, que é o dragão, incorporado na pessoa do falso profeta, junto com os seus rebanhos, aqueles que não deram a continuação das obras de Jesus, aquele que não teve o temor, considerado filho de raça divina.
aqueles que vêm descendência de Caim, de Cã, né? Esses que são descendentes do mal, que ficarem aqui na terra. E os outros, que é a comparação daquela moeda, que Jesus faz a parábola dos talentos, que vai para o ranger de dentes. Aqueles que é o jovem rico, por tanta riqueza que tinha aqui na terra, terminou deixando Jesus de lado, mas vai ficar. No final, eles vão perder sua aliança, seu patrimônio, seu conforto, seus familiares, seus filhos, sua mulher, sua família. Mas aí ele vai perceber que entraram numa errada. E aí não vai querer a marca da besta. Vai ser perseguido, morto, degolado. Alguns vão ser mortos, degolados. Aqui é onde vai ser o terrível, que é a época do dragão, os 3 anos e meio final. Mas muitos vão se esconder, outros vão morrer, outros vão ser degolados, outros vão ser mortos. E assim, a palavra de Deus, a não ser uma passagem que diz: feliz é aquele que quando Jesus vier para a batalha de Gog e Magog, ele ainda estiver vivo por aí, em algum lugar nesse mundo. Porque só quem vai confortar o coração dele é os anjos. Porque não vai ter mais o Espírito Santo para convencer, não vai ter mais os profetas também para orientar a nação de Israel, e só vai vir os anjos para, de uma forma ou de outra, consolar seu coração, levar a mensagem de Deus, para você ver a infinita misericórdia de Deus sobre os seus filhos aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que eu já tenha lido aqui o bastante, né? Aí lançou sobre a terra o dragão, parou diante da mulher, eu acho que eu já li isso aqui, para que dando ela à luz um filho, e ele o arrebatasse. E ela deu à luz um filho varão, o qual há de reger, também já li, né? Toda a terra com a vara, com cedro de ferro. E é arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para um deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali lhe fosse alimentado durante 260 dias. É uma quarentena, 3 anos e meio. Então esse Apocalipse, para nós no final dos tempos, Jesus Cristo menciona na parábola das 10 virgens, uma noite de negritude. Então nós estamos nessa quarentena para a gente se redimir, pedir perdão, né? Redenção, se humilhar, chorar diante do Senhor. Só esses que têm o Espírito de Deus é que faz, que pede misericórdia de Deus. Os demais só têm intenção de matar. Esse é chamado homicida. Esse é homicida que tem intenção de matar. Por mais que não mate, mas tem intenção. Esse é o que dá a continuação das obras do anticristo. Tá? Mas no final, quem está por trás disso é o dragão. Tá? Que é o anticristo mesmo. Que Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho. E vamos meditar, irmão. Possa ser que eu esteja errado, mas cada um dos irmãos leia, medite, que o Espírito Santo vai revelar coisa muito maior do que essa que eu estou falando. Em nome do Eterno, Deus abençoe a todos.